Olá, eu sou Hernando Valentim do Prado e este é o Cuidado, Saúde e Cidadania, o podcast da série SUS. Nessa edição vamos conversar um pouco sobre humanização nos serviços de saúde. Será que os trabalhadores da área de saúde tratam as pessoas de forma humanizada? E o Estado e os serviços de saúde tratam seus servidores com humanidade para que desta forma eles possam responder com humanidade aos usuários da saúde, seja ela pública ou privada? Existe um movimento interessante da parte de consumidores conscientes e provavelmente refinados que exige carne em suas mesas, porém não aceitam a crueldade com os animais. Segundo eles, os animais devem ser abatidos com humanidade, com o respeito que a vida merece simplesmente por ser vida. Para esses consumidores é importante saber que seus alimentos não sofreram na hora do sacrifício. Talvez com isso se sintam menos desconfortáveis diante do pecado da gula. Para entender essa gente sensível, exigente e merecedora de todas as considerações, simplesmente por serem gente preocupada com o bem-estar animal, foram pensados e desenvolvidas uma série de políticas públicas que, em tese, garantem que os animais não sofreram na hora da morte. O que, segundo esse público gourmet, pode ser confirmado ao degustar uma carne em que o sabor e a suculência não foram afetados pelo estresse. O medo que, sem esses cuidados, ficaria impregnado nas entranhas da carne. Para conseguir esses resultados, os cuidados devem ser tomados não apenas na hora do abate. O transporte entre o criador e o frigorífico tem toda uma normatização que deve ser seguida com rigor, o que os especialistas garantem dar resultados surpreendentes. Para garantir que os bois não fiquem nervosos, com medo e com estresse acima do tolerável, é importante um trabalho limpo, especializado, sem correria, sem gritos, sem violência, dizem os especialistas. Para atender o rigor das normas de humanização na criação e abate de animais, os currais estão sendo modernizados, passando por reformas e adaptações importantes. Os novos currais e locais de estada dos animais antes do abate seguem alguns princípios arquitetônicos. São ambientes sem pontas, sem quinas que possam ferir os bichos, preferencialmente circulares. Dizem os especialistas que os bovinos ficam estressados em ambientes quadrados. Deve ser verdade, eu mesmo fico estressado em ambientes quadrados. Pegue seu quadrado e quem pisar na linha vai pagar prenda, hein? Em alguns currais, até equipamentos para música ambiente são instalados e até já se descobriu que os bichos ficam calmos com música clássica e que o rock pesado os deixa irritados. No meu caso, é bem o contrário. É a música clássica que me deixa irritado. Mas não estamos falando de mim, não é mesmo? Os boiadeiros não usam mais de violência ou de instrumentos cortocontusos para direcionar os bois para onde desejam que vá, mas panos. Assim os conduzem em direção aos caminhões que os levam para o matadouro. Sem pressa, sem correria. Para conseguir essas fineses dos peões, sempre tão grossos em outros tempos, foram investidos tempo e dinheiro em capacitações e treinamentos permanentes, o que se convencionou chamar de educação permanente em saúde e é, ou deveria ser, praticado nos serviços de atenção aos seres humanos no SUS, por exemplo. Do curral das fazendas produtoras, os bois são transportados com todos os cuidados em veículos espaçosos, evitando a superlotação, de modo que os animais não fiquem apertados, como ficam os seres humanos em transportes públicos, por exemplo. O que não dá nem para questionar. Eu mesmo me irrito muito com a superlotação dos ônibus e a falta de humanidade dos motoristas. Então, sei bem que os animais devem sofrer.
Mas desculpe aí a divagação, porque, como eu disse já antes, não estamos falando de mim. Bem, com os veículos mais espaçosos e limpos, evita-se estressar os bichinhos, ferir e magoá-los. Os caminhões são utilizados no máximo por 5 anos, manutenção sempre em dia, freios funcionando perfeitamente, tacógrafos que acompanham a velocidade máxima dos caminhões e registram se o motorista der uma freada brusca ou desnecessária em linha reta, por exemplo, e se entram em curvas em alta velocidade, o que provoca desconforto e coloca em risco de fratura e ferimento dos bovinos, o que é inadmissível. No ponto final da viagem, ou nos pontos intermediários, os bichos recebem água, banho e são descarregados com todo cuidado, respeitando o tempo de cada um, sem gritos, sem afobação, sem corre-corre e mesmo assim respeitando o tempo estipulado para o trajeto. É uma coisa realmente incrível o que se consegue com dedicação e vontade política. Aposto que o ouvinte do podcast da série SUS deve estar admirado com esses resultados conseguidos pelo setor. Claro, para conseguir esse resultado, como no caso da finésia dos peões da fazenda, a consciência da necessidade de cuidado com os bichos, muito se investiu em capacitações, em educação permanente, em monitorização, acompanhamentos constantes, melhorias de vencimento e premiações. Os trabalhadores não passam mais do que 60 dias sem uma atividade de sensibilização para que continue compreendendo a importância da humanização no manejo com os animais. Quem não demonstra perfil para a função é transferido de setor e até descontinuado do serviço, que é um jeito que alguns acreditam ser moderno para dizer escreveu não leu, o pau comeu. Especialistas em linguística poderiam simplesmente dizer que falar descontinuado, ao invés de demitido, é só um jeito de tentar mascarar a verdade e não ser claro na comunicação. Mas isso é conversa para um outro episódio, não acha? O que importa mesmo é a gente conversar sobre humanização no serviço de saúde, humanização com os animais a serem abatidos. Voltando às questões das políticas públicas do setor, especialistas afirmam que o manejo incorreto dos bovinos pode causar medo e sofrimentos desnecessários, que são evidenciados com fuga excessiva, comportamento negativo, coices, golpes contra cerca e portas, ferimentos, tais como contusões, lacerações, chifres quebrados e fraturas de chifre e rabos, pernas, comportamentos perturbados, entre outras. E é exatamente esse sofrimento que se pretende evitar com todas essas medidas de humanização do setor de carnes. Essas normas foram estabelecidas para garantir a proteção para as diferentes espécies de animais de açougue, objetivando, claro, como não poderia deixar de ser, o bem-estar animal como seres vivos e, consequentemente, claro, como não poderia deixar de ser, porque ninguém é de ferro, propiciar uma carne de melhor qualidade e vida útil, além de melhor custo-benefício para uma camada da população que, além de exigir e merecer qualidade, pode pagar por ela. Garçom, garçom, garçom. Se você conhece alguém com interesse nesse tipo de assunto, compartilhe essa produção com ele e ela. Se inscreva no canal para receber outras produções e se nos ouve pelo YouTube, toque o sininho para ser notificado de outras publicações. O Cuidado, Saúde e Cidadania é o podcast do coletivo da série SUS. A nossa proposta é trazer histórias e situações vivenciadas no Sistema Único de Saúde.
a partir do entendimento de saúde enquanto direito de cidadania do brasileiro e da brasileira, e do ponto de vista de que cuidado em saúde diz respeito ao ser humano integral, e não apenas à assistência nos momentos de doença. E queremos saber sobre as suas experiências com o SUS. Tem alguma história para contar? Alguma vivência no serviço de saúde que pode ajudar a explicar como você vê o SUS? Você pode nos enviar o seu relato gravando um áudio, um vídeo ou escrevendo na área de comentários do canal, ou ainda nos enviando e-mail para seriesus.sus@gmail.com. Você pode nos ouvir no RádioTube, no Spotify, no Google Podcast e em breve nos outros tocadores de podcast. Então não deixe de ouvir e compartilhar com seus contatos. A história contada hoje foi originalmente publicada no blog Rua Balsa das 10 em 4 de agosto de 2017. A intenção com a história sobre a busca por humanização no abate de animais, embora pareça puro escárnio face à truculência em que vivem os seres humanos em nossa sociedade, é bastante pertinente e essas políticas públicas existem mesmo e estão, até que se prove o contrário, sendo implementadas pelos setores veterinário da saúde e do Ministério da Agricultura e Pecuária, mesmo que talvez esse ministério nem tenha mais esse nome. A história foi escrita porque naquela mesma semana uma profissional de saúde do Rio de Janeiro havia sido acusada de negligenciar o atendimento de uma criança de 1 ano de idade e provavelmente em função disso a criança veio a falecer. A manchete da matéria no site do UOL, inclusive, é bastante chocante. Médica que recusou o atendimento chora na delegacia e diz não se arrepender. Não, eu não estou arrependida porque eu não fiz nada errado do Código de Ética Médica. É isso. Chora, talvez por se sentir injustiçada, porque estava sendo obrigada a responder pela morte de uma pessoa a qual não reconhecia o dever de cuidar. Eu não sou criminosa, não sou pediatra, não sou neurologista, a criança não corria risco de vida, eu pedi a outra unidade de ambulância para atender essa criança. Parece que está claro que ela não chorou pela morte da criança. Não chorou porque ela poderia ter feito alguma coisa ou ao menos ter tentado fazer alguma coisa. Afinal de contas, mesmo tendo recusado-se a atender a criança, ela continuou insistindo que eu não fiz nada errado. Mas por que uma profissional de saúde, em horário de trabalho, nega-se a atender uma pessoa, no caso um cliente, já que se trata de uma pessoa com plano privado de saúde? Será que isso significa que não só a solidariedade fracassou no Brasil, mas até o capitalismo? Será que, se esse caso tivesse acontecido em uma unidade de saúde ou em uma ambulância do SAMU, essa médica teria sido chamada a se explicar ou seria tratado como apenas mais uma situação normal? Afinal de contas, nas periferias parece ser normal ter o atendimento negado. E quase sempre, ninguém dá nenhuma satisfação e nem o profissional é chamado a se explicar. Nesse caso, o atendimento foi negado porque a profissional não é pediatra. E, segundo ela, neste caso, o Código de Ética Médica não determina o atendimento. O que o meu filho precisava era de um socorrista. Ele não precisava de uma pediatra, ele não precisava de um neurologista, ele não precisava de nenhum especialista naquele momento. Ele precisava de socorro. Pode-se fazer diversos questionamentos legais sobre o posicionamento dela, do convênio e sobre as normas legais. Mas nada esconde o fato de que não é humano virar as costas para quem precisa. E neste caso, e em quase todos os outros de negligência, pouco importa se a pessoa é pediatra ou a recepcionista do serviço. O humano, o decente, o que se espera é que se importe, que ao menos tente fazer alguma coisa. E o ser humano, quando tomado de humanidade, sempre pode fazer alguma coisa. Ou, no mínimo, sempre pode tentar fazer alguma coisa. A vida no Brasil parece valer muito pouco, a ponto de parecer que animais criados para o abate e para a degustação de uma parcela específica da sociedade receba mais atenção e cuidado
do que a maioria da população atendida pelos serviços de saúde, seja ele privado, como neste caso, seja ele público, como em muitos outros. A situação também revela outra coisa. O descaso ao qual grande parte da população é submetida nos serviços públicos de saúde, sem que cause escândalo e sem que haja repercussões legais de vulto, está chegando à classe média. Quando vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio. Eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu fiquei em silêncio. Eu não era um social-democrata. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não protestei. Eu não era um sindicalista. Quando buscaram os judeus, eu fiquei em silêncio. Eu não era um judeu. Quando eles vieram me buscar, já não havia ninguém que pudesse protestar. Porque de fato é assim que funciona. Quando a sociedade não se importa com a desumanização das relações humanas, os efeitos atingem todos, mais cedo ou mais tarde. A questão é, até quando vamos tolerar essa situação? Será que eu e você podemos fazer alguma coisa para mudar essa situação e salvar a nossa dignidade enquanto seres humanos e trabalhadores da área de saúde? Ou não tem mais o que se possa fazer? Já está tudo dominado. Tá dominado, tá tudo dominado, tá dominado, tá tudo dominado, tá dominado, tá tudo dominado. Chegamos ao fim dessa edição do podcast Cuidado, Saúde e Cidadania. Mas não queremos apenas falar, queremos te ouvir também. O que achou da história de hoje? Pode tirar um tempinho e nos contar se já passou por alguma situação semelhante? E caso tenha ficado curioso quanto ao blog Rua Balsa das 10, basta procurar no Google. Todos os dias da semana, todos os dias tem um autor diferente publicando alguma história parecida com essa. O blog é editado por um coletivo de trabalhadores da saúde que fazem a ponte entre literatura e saúde, sempre com visão crítica, poética e criativa sobre o fazer em saúde. Queria aproveitar esse espaço para também registrar que no dia 8 de agosto de 2020 morreu aos 92 anos de idade um dos maiores defensores dos direitos humanos em nosso país e no mundo, Dom Pedro Casaldáliga, bispo emérito de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Homem honrado e comprometido com um tipo de Brasil que parece estar cada vez mais distante dos ideais da humanidade. O Brasil e o mundo estão um pouco mais pobres depois dessa perda. Se você tem uma boa história sobre o SUS, seja você usuário ou trabalhador, conte para a gente. Grave um áudio com sua história e nós nos comprometemos em divulgá-la aqui no podcast. Se tiver alguma pergunta, pode deixar também nos comentários e prometemos responder tudo na medida do possível. Até o nosso próximo episódio e não deixe de nos contar o que achou deste programa. Basta deixar sua opinião nos comentários. Benfeitoria. Agradecemos as seguintes pessoas que são benfeitoras e benfeitores da série SUS e nos ajudaram a levar produções como esta até você. Marta Luísa Dias, Pedro Guilherme B. Jardim, Gildeci Alves de Lira, Aristóteles Cardona, Fernando Rocha Lucena Lopes, Luênia Kerli Alves Rocha de Araújo, Eimar Mourão Vasconcelos, e seja você também benfeitora ou benfeitor da série SUS. Contribua com as nossas produções e ganhe livros. Veja como participar na descrição do episódio. Até nosso próximo episódio e não deixe de nos contar o que você achou desse programa.
Basta deixar sua opinião nos comentários, tá certo? Até o próximo programa.